Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 8. E nessa aula a gente vai falar sobre a metodologia Agile para gestão de projetos. Então, como eu já comentei antes, né, quando a gente falou sobre o modelo cascata, né, o modelo tradicional, existe muita hype em volta do Agile. Tem muita gente que acha que assim, ele veio para substituir o método cascata, o que não é verdade. Não é que uma coisa ele veio como uma metodologia, uma framework superior, um jeito de tocar projeto superior. Não é, ele é só diferente. Ele conserta ou ele aborda problemas que a metodologia da cascata tinha. Então ele tenta corrigir esse tipo de coisa, ele tenta dar mais flexibilidade e mais agilidade mesmo, por chamar de agile, para gestão de projetos. Mas ele não necessariamente vai substituir. Existem ainda muitos projetos em que o Agile simplesmente não é aplicável. Se vocês conversarem com alguém que ensine sobre metodologia Agile, ou esses Scrum Masters que tem por aí, que são consultores, às vezes, que vão para a empresa para explicar como a metodologia funciona, vai falar, não, dá para aplicar para tudo. Mesmo jeito, galera de Lean fala, não, dá para aplicar Lean para tudo. Meu, tem coisas que você aplica Lean e você tem muito benefício com aquilo. Tem coisas que você tem que fazer tanta adaptação e tanto alterar tanta coisa e mudar tanta coisa e ainda assim incorporar elementos de outras frameworks, aí para falar, ah, não, mas aqui nesse pedacinho a gente usou Lean. Mas você realmente usa Lean? Então fica a reflexão, assim. Então, dá sim para usar alguns conceitos de Agile para melhorar a dinâmica de um processo, de um projeto que está usando o processo cascata para gerenciar aquilo, mas não necessariamente isso quer dizer que a gente vai usar a metodologia Agile como a principal forma de gestão de projetos. Então, eu quero quebrar muito essa ideia de que Agile é superior, de que a gente precisa aprender Agile, de que cascata, né, não é tão importante, porque na verdade não é isso que vocês vão ver na vida real, beleza? Então vamos começar falando sobre como surgiu a Agile e para que ela serve principalmente, né, essa metodologia. Ela surgiu para desenvolvimento de software. Então, quando se desenvolvia, por exemplo, vinha um cliente e falava: Ah, eu quero um aplicativo no meu computador que faça isso e aquilo, que controle o estoque daquilo, que faça. Enfim, você tinha que desenvolver alguma coisa para automatizar um processo do seu cliente. Inicialmente, eles iam dar A gente quer que funcione isso. A empresa que vai fazer aquele software, a empresa de IT que ia desenvolver aquele software para o cliente, voltaria lá atrás, começaria a programar, começaria a criar tudo para criar um software pronto e entregar para o cliente, usando nessa metodologia mais linear. Então, primeiro desenho, design, define o que vai ser feito, aí depois começa a parte de execução, aí começa realmente escrever o programa, começar a testar, usar, e de repente eles lançam aquele negócio pronto. E muitas vezes o que acontecia é que chegava no final, o cliente falava, putz, mas não era bem assim que eu queria. Ah, isso aqui, eu sei que eu falei que eu queria isso, mas na verdade foi bem difícil de usar. Tem como mudar isso? Tem como mudar aquilo? E acabava que aquele jeito não funcionava tanto, porque você não tinha um feedback durante aquele desenvolvimento que poderia te ajudar a definir o que você vai fazer. Isso é diferente do bolo, né? Que foi o exemplo que eu dei na parte de cascata. Você não tem como provar o bolo no meio do caminho e falar, na verdade agora eu não quero mais bolo de chocolate, eu quero um bolo de cenoura. Mas com o software que você vai ter uma programação, é muito fácil substituir, é muito fácil. Ah, não, então deixa eu colocar isso pra cá, deixa eu mudar isso, porque é uma coisa muito mais flexível. Você não tem grandes barreiras e grandes impedimentos para essa mudança. Então eles perceberam que existiam jeitos de incorporar isso, essa coisa do feedback e de experimentar e de usar e de perceber o que pode ser melhor para transformar o projeto não só num projeto mais rápido, mas principalmente para ter uma entrega melhor, para ter uma entrega que realmente agrade o cliente. Beleza? Eu vou colocar a minha tela para o lado só para eu falar um pouco sobre o manifesto Agile. Ah, gente, é importante ressaltar, deixa eu até voltar aqui um pouco minha cara, que o Agile, né, a metodologia Agile, na verdade, eu não sei nem se eu posso falar metodologia, framework, Agile Framework. Agile é um estilo de gestão, então é mais uma filosofia, é mais um jeito como priorizar as coisas e como a gente deveria enxergar a gestão de projetos. Ela não é um passo a passo. A gente vai ter outras. Agora eu quero falar metodologia também. A gente tem
tipos de gestão de projetos que são derivados dessa filosofia, desse manifesto Agile. Então, você tem vários jeitos possíveis de gerenciar um projeto, do tipo, várias estruturas de o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, para gerenciar um projeto usando Agile, beleza? Scrum é um deles, que na verdade é o mais comum, é o que a gente vai falar por aqui, porque é o mais difundido. É tão mais difundido que geralmente as pessoas usam como se fosse a mesma coisa. Tipo, você usa Agile, você usa Scrum, como se fosse a mesma coisa. Mas Agile eu penso que é uma coisa maior, é uma coisa mais abstrata. Do tipo, esse é o jeito que a gente vai enxergar o projeto, esse é o jeito que a gente vai priorizar. São por esses valores e esses princípios que a gente vai fazer a gestão de projetos. E o Scrum é uma coisa mais operacional. Beleza? Então a gente tá falando hoje sobre Agile, sobre a coisa mais abstrata um pouquinho. Deixa eu colocar minha tela pro cantinho. Então a gente vai falar sobre o... Deixa eu mudar a letra. Tá. Deixa eu colocar num rosinha. A gente vai fazer o manifesto, Agile. Vamos por um... Traçar uma linhazinha. Gosto de cor, gente. Gosto de cor. Então, é isso aí. Então, primeira coisa, a gente vai olhar mais para indivíduos e interações. Talvez, peraí, deixa eu... eu coloco depois. Então, interações. A gente vai olhar mais para indivíduos e interações do que para processos e ferramentas. Ferramentas. Vocês entenderam, gente. Eu sei que tá ali, ficou confuso porque minha tela tá ali na frente. Indivíduos e interações do que processos e ferramentas. A gente quer entregar um software que já funcione, do que documentação. Ou seja, quando a gente, do jeito cascata, então o cliente teria que preencher uma documentação de tudo que ele precisa para que aquele software funcione. Então, eu preciso de um botão que faça aquilo, eu preciso de uma ferramenta que tenha essa funcionalidade, eu preciso de algo que faça isso. Então, você tem que fazer uma documentação gigante de tudo que você precisa, de tudo que você quer daquele software. E no Agile, a gente quer olhar para um software, já entregar algo que já tem algum working software ali para a gente usar como base. Entendeu? Então, a gente, em vez de olhar para a documentação, a gente vai ter um trabalho pré-feito. Vocês pensaram um pouquinho sobre a aula passada, sobre MVP. Seria mais ou menos nessa ideia de MVP. Eu vou até colocar aqui, não é necessariamente um MVP, mas só para vocês associarem e ficar mais um pouco mais claro. Beleza? A gente quer colaboração com o cliente. A gente tem um foco mais na colaboração com o cliente do que negociação de contrato. Por último, a gente quer se adaptar a mudanças do que seguir um plano. Então, deixa eu colocar aqui de uma cor diferente. Isso aqui é... Então, focar mais em do que. Beleza? Então a gente quer focar. Eu devia ter colocado isso lá em cima, preciso de colocar, então eu coloquei aqui embaixo. Então a gente quer focar mais em indivíduos e interações do que em processos e ferramentas. A gente quer focar mais num MVP, num software que já esteja funcionando, do que ficar focando numa documentação inicial. A gente quer focar mais na colaboração com o cliente do que na negociação de contrato. A gente fala, não, isso aqui é o que a gente vai fazer inicialmente, vai assinar tudo e cada um tem realmente bem planejadinho e bem definido o que cada um tem que fazer. Não, é muito mais um jeito de olhar como o cliente como alguém para colaborar. E por último, se adaptar mais a mudanças do que seguir um plano. Deixa eu botar minha tela aqui. O que aconteceu? Voltei. Então, a ideia do Agile, como vocês podem ver pelo manifesto,
é muito mais pensando em uma coisa iterativa. Então, ao invés de começar a criar, de definir tudo que eu quero lá no final, traçar um plano e fazer de um jeito bem linear, que é o jeito do cascata, eu vou pensar, olha, eu quero algo que resolva esse problema, eu quero mais funcionalidades, mas eu não preciso ter certeza do que eu quero como um produto final. Eu preciso ter uma noção, mesmo uma noção mais vaga, já te permite começar aquele trabalho. Então a galera do software ia lá, programava uma coisa mais simples, que estava na direção que o cliente queria, dava para o cliente testar. O cliente testava, falava, então, legal, isso aqui funcionou bem, isso aqui eu preciso de um outro jeito, isso aqui não foi tão legal de usar, eu também preciso de uma outra funcionalidade. E isso volta pro desenvolvedor, ele arrumava aquelas coisas e isso voltava para o cliente. Então o projeto ia como esse vai e vem. Então, deixa eu até abrir uma outra pagininha aqui, que eu acho que fica mais visual quando a gente pensa sobre isso. Então, enquanto no cascata a gente tem... Ah, essa corzinha não é muito legal, né? Enquanto no cascata a gente tem uma coisa bem... Opa! Ah, tá zoando com a minha cara, não vou conseguir apagar, vou ter que apagar tudo. Você tem um step by step, com vários estágios e várias coisas bem definidas para chegar no final do projeto. O Agile, ele tem uma coisa mais assim, beleza? Então, são vários loops de interação. Então, o ponto isso não só é feito para agilizar no sentido de fazer a coisa ficar mais rápida, mas de também criar um produto final melhor. Porque pode ser, principalmente em software, de novo, gente, as pessoas têm às vezes uma ideia do que elas queriam, né, com aquele software. Essa, a primeira vez que foi falado sobre algo agile foi em 95. Tem muito tempo. Tipo, a gente nem pensava em software naquela época direito, né? A gente que eu digo pessoas normais, pessoas que não trabalhavam com isso. Em 95 eles perceberam, cara, as empresas vêm e falam, a gente quer isso, isso e aquilo, e preenche uma documentação gigantesca, e na verdade a gente acaba tendo muito problema. Porque o que a gente entrega não necessariamente é o que o cliente tinha em mente. Então é muito mais fácil criar uma versão beta, o cliente usa, ele aponta o que ele precisa ou não, e você faz esse vai e vem. Isso funciona muito mais para esse mundo de software. Não funciona para, eu vou comprar um molho e eu vou comer um pouco. Ah, não, faltou um pouco de pimenta. Aí eu volto lá na indústria e falo, coloca um pouquinho mais de pimenta para mim. Tipo, não funciona assim. Existem muitas indústrias que elas simplesmente não têm essa possibilidade dessa coisa de feedback, de colaboração com o cliente. Então, não é sempre que isso vai ser aplicado, espero que isso fique claro. Porém, é uma ideia muito legal de vamos fazer a coisa ficar. A gente tornar o projeto mais flexível para mudanças. Porque um dos grandes problemas do cascata é, se lá na frente você tem um problema, você volta do início, ele não tem muito espaço para mudança, ele não tem muita flexibilidade. Nesse mundo de software é o que eles mais precisavam, porque o quanto as pessoas conseguiam usar aquilo, ou exatamente qual funcionalidade eles querem, é muito mais fácil saber sobre isso já usando, né, testando aquilo e fazendo as mudanças sem ter desperdiçado tempo produzindo toda uma coisa, desenvolvendo uma coisa toda completa e na verdade aquilo não era o que o cliente tinha em mente. Eu vou usar um exemplo, é óbvio que isso não foi o jeito que aconteceu, mas só pra gente conseguir enxergar num exemplo que a gente conhece muito bem. Digamos que alguém veio pro Instagram, que veio para os desenvolvedores do Instagram e falou, cara, eu quero um software em que as pessoas possam postar coisas sobre a vida delas e compartilhar coisas do dia a dia, postar fotos legais e que elas possam mandar mensagem um para outros e que elas possam interagir, conhecer novas pessoas e compartilhar conhecimento e blá 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 blá. E fala um monte de coisa. E a pessoa fala, pera lá, deixa eu começar um pouco. Deixa eu criar esse aqui que a galera só pode colocar uma foto quadrada, sem muita mudança, e é isso aí, eu vou dar algumas opções, mas basicamente vai ser uma lista de foto, pouco texto, muito mais visual. Vamos ver se a galera gosta desse formato. E aí vai lá, coloca o Instagram lá. A galera gostou, mas eles estão sentindo falta de alguma coisa mais parecida com isso. A foto quadrada, todo mundo reclama, porque às vezes querem colocar uma foto mais vertical, uma foto mais horizontal. Tudo bem, deixa eu arrumar então esse lance da foto. Mas eu vi que agora as pessoas estão gostando dessa coisa mais do dia a dia, mostrar alguma coisa que vai desaparecer em 24 horas, eles acham legal, porque não precisa registrar algo que seja um momento extremamente importante, você pode mostrar mais o seu dia a dia.
Ah, então beleza, então deixa a gente colocar essa ferramenta. Aí vai lá e coloca os stories. Aí, agora as pessoas estão pedindo. É lógico, isso foi muito mais por competidor, né? Teve Snapchat, agora teve TikTok. Mas imaginem que não foi esse o andar das coisas. Foi algum cliente pedindo. Agora a gente queria poder mandar mensagem para as pessoas. Tem como a gente colocar um negócio de uma caixa de mensagem? Beleza, a gente pode colocar uma caixa de mensagem. Então, seria essa coisa de ir e voltar, em vez de tentar criar um software totalmente completo, que seria a versão, por exemplo, do Instagram que a gente conhece hoje, que vocês me acharam e que eu, né, pude colocar propaganda, muitos de vocês me acharam por propaganda, você começa a descobrir conteúdo com as hashtags, com coisas que você está interessado, você tem sugestões do próprio algoritmo do Instagram. Isso tudo foi uma evolução. Seria muito difícil, lá no início, alguém pensar nesse produto final e documentar e falar, eu quero isso aqui com todas as funcionalidades. Pode ser que se eles tivessem tentado fazer isso tudo de uma vez, eles iam criar um monte de ferramentas que ninguém estava nem aí e que ninguém ia querer usar. Então, você coloca ali uma coisa simples, você coloca um Instagram com uma foto quadrada e é apenas isso. A galera começa a usar bastante, você começa a adicionar outras coisas, você começa a ver se as pessoas seriam o cliente, né? Então, mais ou menos essa ideia de como o software te permite ser um pouco mais flexível, um pouco mais vivo em relação à mudança, porque você não desperdiça o código que você já desenvolveu, que você já programou. Você pode só adicionar e ir melhorando aquilo ali. Do mesmo jeito que quais outras situações que dá para implementar Agile? Por exemplo, quem trabalha com publicidade, com campanha mesmo, com a parte mais criativa do marketing. Geralmente empresas grandes contratam agências menores para fazerem aquilo. Então elas criam uma ideia e apresentam, a gente tem uma ideia aqui mais ou menos de ir nessa direção. Aí você já mostra para o cliente já te dá feedback, aí você volta e continua. Então você também tem essa coisa de colaboração, porque é algo que permite essa flexibilidade. Tem algumas coisas que a gente não vai conseguir fazer agile, beleza? Tem muito mais essa parte de ideação, é muito mais essa parte de criação que te permita que não tenha coisa física, entendeu? É muito mais para dados e informação e software e campanha criativa, coisas que você possa mexer sem que você perca o trabalho que foi feito, necessariamente. Coisas físicas é muito difícil. Então vai ter gente falando, não, dá pra usar em tudo. Dá pra usar em alguns momentos do projeto. Então você tem uma parte de ideação, você tem uma parte de definir o escopo, você pode usar a ideia do feedback, de testar, a gente usa esse tipo de coisa, você pode falar, não, a gente incorporou o Agile ali. Mas na verdade não. Então eu espero que fique claro para vocês que é muito mais sobre essa interação e essa flexibilidade. Ele vem para consertar o problema da rigidez dessa estrutura muito forte do cascata. Show? A gente vai falar na próxima aula um pouco mais sobre a operacionalização disso através do Scrum. Show, galera?